Hoje você vai conhecer a história de Santa Bárbara. Ela nasceu em Nicomédia, o que faz acreditar que ela era muito engraçada. Entendeu? Nicomédia. Nicomédia é onde hoje é a região de Irmit, na Turquia. Bárbara viveu no final do século III. Ela era uma bela jovem, filha única de um homem chamado Dióscoro, que é bem importante na história dela. Dióscoro era um homem muito rico e ele não queria que sua filha vivesse no meio daquela sociedade corrupta. Peraí, essa história é do século III ou é atual? E por isso ele colocou Bárbara numa torre. Lá, ela foi ensinada, educada, alfabetizada por tutores de confiança do seu pai. Porém, o que parecia um castigo começou a abrir a mente de Bárbara. Do alto da torre, ela começou a contemplar as criações da natureza. A chuva, o sol, o inverno, o verão, a neve, o frio, as aves, os animais e tudo aquilo que você pode imaginar de lindo que tem na natureza. E aí ela começou a se questionar se aquilo tudo era criação de deuses, como seus tutores ensinavam a ela, ou se havia alguém mais inteligente para fazer toda aquela criação. Ela já estava sacando que Deus existia sem saber que Deus era Deus. Quando ela fez 17 anos, o pai a trouxe de volta para casa, porque já estava na época dela casar. E aí ele permitiu que pretendentes fossem visitá-la para ela escolher um cara ali que gostasse e tal, blá blá. Mas ela só podia ficar em casa. Ela não podia visitar a cidade. E como Bárbara era muito rica e muito bela, ela atraiu muitos pretendentes. Mas ela desconfiava de que havia um interesse deles, mas pela riqueza, ela não sentiu ali um amor verdadeiro. E como ela não estava encontrando ninguém, para o seu pai virou um problema, porque na época era um grande costume casar a filha. E ele começou a achar que ela não estava encontrando o cara ideal por conta de um reflexo de todo aquele tempo que ela passou na torre. Assim, ela ficou ali fechada, ela não sabe muito bem o que escolher, então ele permitiu que ela fosse visitar a cidade. E aí Bárbara começou a frequentar a cidade. E nessas visitas à cidade, ela conheceu um grupo de cristãos de Nicomédia. E eles passaram para ela a mensagem de Jesus Cristo. Eles falavam para ela sobre o mistério da Santíssima Trindade e isso foi tocando profundamente o coração de Bárbara. E aí ela encontrou resposta para aquele questionamento de que ela tinha na torre, aquele ser inteligente de que era um único Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dióscoro resolveu construir para ela na torre uma casa de banho com 2 janelas. Mas durante a obra ele precisou viajar. E aí Bárbara pediu aos pedreiros que fizessem mais uma janela, para que ela tivesse 3 janelas, como uma forma dela homenagear a Santíssima Trindade. E aí ela também colocou na torre um crucifixo. Quando o pai voltou de viagem, ele viu que tinha mudanças do que ele tinha pedido e ele questionou a ela o que estava acontecendo. Bárbara disse ao pai que aquilo eram símbolos da sua nova fé. E aí Dióscoro ficou muito bravo com ela. Ao ver que ela estava irredutível à fé, ou seja, ela não voltava atrás, o próprio pai a denunciou ao prefeito da cidade. O prefeito fez com que Bárbara fosse torturada em praça pública a fim de que ela negasse a sua fé. Então ali ela ia estar no meio de todo mundo, sendo torturada, e ela ia falar, tá bom, eu não acredito em Jesus. Mas ela não negou a sua fé. Durante a tortura, uma jovem cristã denunciou o nome dos carrascos, aqueles que estavam batendo nela. E isso era extremamente proibido naquela época. Juliana também foi condenada à morte por conta de tentar defender Bárbara. Elas foram levadas amarradas pelas ruas de Nicomédia, sob os gritos furiosos de muita gente. Santa Bárbara teve os seios cortados e depois foi conduzida para fora da cidade para que o próprio pai pudesse degolá-la. Quando ele a degolou, a cabeça da filha rolou pelo chão. Um raio riscou o céu e um enorme trovão foi ouvido pelo povo. O corpo de Dióscoro, pai de Bárbara, caiu no chão sem vida, pois foi atingido pelo raio. Eles dizem que é como se a natureza tivesse revoltado contra a atitude do pai. Depois desse fato, Santa Bárbara ganhou o status de protetora de raios e relâmpagos. A festa de Santa Bárbara é comemorada no dia 4 de dezembro.
Espero que você tenha gostado da história de Santa Bárbara. Para mim foi uma história totalmente nova, eu nunca tinha escutado nada sobre ela e foi um prazer conhecer a história de mais uma guerreira de Deus. E eu acho que além de pedir para que ela nos proteja de raios, trovões, tempestades, que ela de fato nos proteja das tempestades do nosso dia a dia, as tempestades da nossa casa, da nossa família. Que a intercessão dessa santa possa transformar as tempestades da nossa vida em chuvas de bênção. Que Santa Bárbara interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!